Amado Deus, graça te dou pelo seu amor e graça sobre mim e aqueles que te amam. Sou feliz por te servir a cada dia. Quero ser mais parecida com Jesus Cristo. Sei que tenho muito a melhorar ainda e que nem sempre amo como sua escritura nos ensina. Eu quero amar o próximo e a natureza como o amor a mim mesmo. Quero ter um coração cheio de bondade. Quero cultivar e cuidar da obra da tua criação e levar paz por onde passar. Vejo que o mundo caído pelo pecado é um lugar de ódio e de desprezo e oro para que cada vez mais as pessoas amem ao próximo e amem a tua criação. Para que cada dia mais pessoas tenham um encontro verdadeiro contigo. Me ajude a respeitar sempre as pessoas e cuidar melhor da natureza. E também peço sabedoria para exortar em amor, quando necessário, aqueles que convivo. Oro pelo fim de guerras que machucam tantos inocentes, pelo fim desta pandemia, por mais amor nos lares e compreensão. Peço que as famílias sejam sempre mais e mais unidas, blindadas pelo amor. Por favor, meu Pai, derrame a sua graça sobre as famílias e sobre os injustiçados. Traga paz às nações e sabedoria para todos aqueles que creem em Ti. Meu Deus, Teu é o poder, a glória e a honra para sempre. É no nome de Jesus que eu oro. Agradeço e peço que as minhas palavras cheguem como perfume suave ao Senhor. Amém e amém. Olá, amadas, graça e paz em nome do Senhor Jesus. Hoje nós vamos estar abordando um tema diferente, pouco abordado nas nossas igrejas. Nós vamos estar falando sobre o meio ambiente, uma vez que no mês de junho, no dia 5 de junho, é o Dia Mundial do Meio Ambiente. A natureza é a criação de Deus e precisamos zelar por ela. E aí nós vamos estar falando sobre esse tema, sobre esse assunto. E o nosso tema é ecologia e escatologia. Escatologia e ecologia, a preservação ambiental nos últimos dias. E para iniciarmos o nosso estudo, seria bacana entendermos o termo ecologia e o termo escatologia. Como que era no princípio, como que foi criado, por que desse assunto, desse tema. A palavra ecologia foi pensada no século XIX pelo biólogo alemão Ernst. Ele sugeriu a criação de uma disciplina de biologia que tratasse da relação dos seres vivos com o meio ambiente. Essa disciplina ele denominou ecologia. O termo vem da fusão da palavra grega ecos, casa, e logos, estudo. A ideia primeira de ecologia, portanto, é a busca pelo conhecimento da nossa casa. E o que é a nossa casa, se não o planeta e a natureza que nos abriga?
Até mesmo nosso espírito abriga no corpo humano. Não podemos negar que do pó viemos. Salmo 103, 14. Temos nossa parcela de naturalidade, assim como os animais, plantas e toda a criação. Com o passar dos anos, a palavra ecologia tornou um sentido de preservar a natureza. Até que a Organização das Nações Unidas, a ONU, em 1992, instituiu o Dia Mundial da Ecologia. Tal data é também conhecida como Dia Mundial do Meio Ambiente e comemora-se todos os anos no dia 5 de junho. A palavra logos possui diversos outros significados, mas voltando ao sentido original, com sentido de estudo, ecologia, ao pé da letra é o estudo sobre a casa, ou estudo sobre a natureza, essa maravilhosa obra da criação. A Bíblia nos afirma que grandes são as obras do Senhor, digna de estudo para as que a amam. Salmo 111, versículo 2. A Bíblia nos leva a uma ecologia teocêntrica, a aprender mais sobre a natureza. Lembrando sempre que somos parte da criação e filhos e filhas do Criador. Devemos amar o que Deus criou e nos dedicar a estudar, preservar e conservar a terra até que Ele venha. Não há como cumprir o ID se poluirmos toda a água do planeta ou desperdiçarmos o alimento que a terra produz. Logos, biblicamente falando, é traduzido como verbo. No princípio era o Logos. O Logos estava com Deus. O Logos era Deus. E o que vemos no capítulo 1 do Evangelho de João? Logos é a ação e se move na direção de algo. Deus veio a nós e nós devemos caminhar na direção do próximo e das obras que Ele nos designou para cumprir. 1 Coríntios 4, versículo 2. A questão ecológica é uma questão teológica. Somos seres espirituais. A espiritualidade cristã é amplamente abordada. Fala-se, entretanto, da nossa naturalidade em menor escala. Nós somos espírito vagando temporariamente num plano terrestre. Por sermos formados do pó da terra, de carne e osso, somos seres naturais. Sentimos fome, sede, frio, estamos sujeitos a dores, doenças e sofrimentos. Somos suscetíveis às paixões e tentações. Temos sonhos. Fazemos planos para o futuro. Cada um de nós tem seus gostos e preferências. Temos personalidades distintas. Transformamos o mundo ao nosso redor. Somos humanos. Cristo não disse que quem o seguisse se tornaria um pescador de espírito, mas pescador de homens. Mateus 4, do 18 ao 28. Jesus promove uma completa transformação. Ele cuida de todas as facetas do ser humano. Precisamos trazer isso à nossa memória para que seja possível compreender a questão ecológica como parte da teologia. Teologia, por sua vez, também é uma palavra de origem grega, theos, que quer dizer Deus. Logos, estudo. Significa ciência ou estudo que se ocupa de Deus e de sua natureza e de seus atributos e de sua relação com o homem e com o universo. Já a teologia bíblica tem por finalidade estudar e conhecer a evolução ou a história progressiva da revelação de Deus à humanidade. O que é a natureza, senão uma profunda e óbvia revelação de Deus glorioso? Os céus declaram a glória de Deus. O firmamento proclama as obras das suas mãos. Salmos 19, 1. Desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina têm sido vistos claramente, sendo compreendido por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis, porque tendo conhecido a Deus, não glorifica como Deus. Romanos 1, 20 a 21, parte A. Teologia é o estudo do Criador. A ecologia é o estudo da criação. Perceba como são estudos complementares. E se entendermos que logos é um conhecimento colocado em prática, agora que entendemos um pouco sobre o termo ecologia e o termo escatologia, nós vamos entender sobre a criação.
nós somos criados por Deus para cuidar do nosso planeta, para cuidar da obra da sua criação. E para entendermos melhor como fomos criados para cuidar da natureza, para cuidar desse ambiente que Deus nos deu, eu quero ler com vocês a passagem de Gênesis, capítulo 2, do versículo 8 ao 7. Mas vamos aqui voltar um pouquinho no versículo 1. Em Gênesis 1, Deus criou o mundo com o poder da sua palavra. Ele falava e as coisas aconteciam. Gênesis 2 já fala da criação do homem. E o homem foi criado de uma forma diferente. Aqui, quando eu falo homem, eu estou dizendo tanto da versão masculina, do homem, a parte masculina, e o homem feminino. Porque essa palavra ela é usada para ambos. Quando se fala da criação do homem, está se dizendo no todo, tanto da criação do homem quanto a criação da mulher. E aí Gênesis 2 nos relata isso, que Deus criou o homem do pó da terra, depois ele o colocou em um jardim no território do Éden. Deus ele não criou o homem no jardim do Éden, ele o criou fora do jardim e o colocou. E a Bíblia fala isso claramente. E aí eu vou pedir para que você abra a sua palavra junto comigo no livro de Gênesis 2, no capítulo 2, dos versículos 7 e o versículo 8. E diz assim o versículo 7: E o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou nas suas narinas o sopro de vida, e o homem se tornou uma alma vivente. E o Senhor Deus plantou um jardim na direção leste do Éden, e ali ele colocou o homem, a quem havia formado. Ele pegou o homem e colocou no jardim. Perceba que ele não criou o homem dentro do jardim do Éden, ele o colocou. Em Gênesis 2,15, Deus mandou o homem cuidar do jardim, cultivá-lo. Então o Senhor Deus formou o homem fora do jardim, o criou, colocou no jardim e deu a ordem para ele cultivar esse jardim. Lá em Gênesis 2,15 diz: E o Senhor Deus tomou o homem e o colocou no jardim para cultivá-lo e guardar. Essa é a nossa função, esse é o nosso dever como criaturas do Senhor, como filhos de Deus, de cuidar desse planeta que Ele nos deu, de cuidarmos da sua natureza. Hoje nos resta pouco do meio ambiente, porque nós nos tornamos uma selva de pedras. As grandes capitais, as grandes metrópoles se tornou essa selva de pedras e nós não temos. Mas o pouco que nós temos, nós devemos cuidar e cultivá-lo. Vamos ler novamente o capítulo 2 de Gênesis, o versículo 15, que diz: E o Senhor Deus tomou o homem e o colocou no jardim para cultivá-lo e guardá-lo. Esse é o nosso dever. Cultivar é a tradução do verbo hebraico, que significa tomar conta. Esse é o meu papel, esse é o seu papel como servos do Senhor, como criaturas do Senhor. Cuidar da sua criação, contemplar, tomar conta desta criação. Significa também guardar, preservar e cuidar. Novamente aí a palavra cuidar. Cabe a nós fazermos isso, cuidarmos desta criação. Irmãos, e parece assim... mas nós já fazemos essa parte, nós já fazemos isso. Não se fala muito sobre isso em nosso meio cristão, em nossas comunidades cristãs. Nós não falamos desse cuidado, né? Nós falamos do cuidado espiritual, do cuidado que eu tenho que ter com a alma, do cuidado que eu tenho que ter com a minha maneira de agir, mas não se fala do cuidado que temos que ter com a ecologia, com a criação, com o meio ambiente, e devemos preservar por eles. Assim como devemos conhecer e viver o Evangelho até os últimos dias de nossa vida, devemos também cuidar da natureza até que Ele venha, para que haja um ambiente adequado para o cumprimento dos seus planos quanto os últimos dias. Eu quero compartilhar com os irmãos alguns argumentos que foram apresentados, listados aqui pela Bárbara, que escreveu o artigo, porque não cuidamos do meio ambiente, porque não preservamos, não damos essa devida atenção ao nosso meio ambiente. São 3 argumentos, tá? Bem pouquinho. E o primeiro deles, ela pergunta por quê e as pessoas respondem. O primeiro argumento é: Jesus está voltando, então não preciso me preocupar com o meio ambiente. Que horror, irmãos! Enquanto Jesus não volta, nós temos que nos preocupar sim com o meio ambiente. Temos que nos preocupar em pregar o Evangelho aos descrentes e ganhar mais almas para o Senhor, mais vidas para o Senhor.
E a resposta a esse primeiro argumento foi: então não estude, não trabalhe, não case, não forme família, não viaja, não tenha uma poupança ou investimento, sonhos ou plano. A palavra nos aconselha: desfrute o melhor que a vida pode proporcionar. Eclesiastes 8:15. A melhor experiência neste mundo só é possível com a terra e seus elementos preservados. Então devemos preservar, sim, e cuidar do meio ambiente. Não devemos nos apegar a Jesus está voltando, então não preciso me preocupar. Aí que nós temos que nos preocupar, irmãos. Argumento 2. Os desastres naturais, as pandemias e guerras estão destruindo as terras. Não adianta nadar contra a maré. Resposta a esse argumento: realmente, as tragédias naturais servem como sinais dos últimos tempos. Lucas 21:11. Mas os crentes não podem provocar tais sinais. Mateus 18:7. Interferindo no equilíbrio natural instituído por Deus desde a criação. Terceiro argumento: destruindo a natureza, estou contribuindo para que Cristo venha mais cedo. Que tolice pensar desta forma, né, irmãos? Principalmente nós, como cristãos, não devemos pensar assim. E a resposta a esse argumento foi magnífica. Deus abreviará a vinda de Cristo com súplicas dos santos. Mateus 24:22. Apocalipse 22, versículo 20. O único autorizado a destruir a criação é o próprio Deus Criador. Os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. 2 Pedro 3:10. Então só quem pode destruir essa linda natureza é Deus, o Criador. E Ele fará isso no tempo certo, no tempo dele. E nós, como servos do Senhor e servas do Senhor, temos que cumprir com o nosso dever, que é cuidar da criação de Deus, cuidar das criaturas de Deus, aqueles que ainda não têm Cristo como Senhor e Salvador, que não entenderam ainda que Jesus veio a este mundo, que morreu e ressuscitou no terceiro dia. A esses nós devemos pregar a mensagem do Evangelho até que Ele venha. É desta forma que nós temos que contribuir com o Evangelho, e não destruindo a natureza que Deus nos deu, que Deus nos criou. Deus nos colocou nesta terra para cuidar, assim como fez com Adão. Ele criou Adão fora do jardim e depois colocou Adão dentro do jardim e deu a Adão a tarefa de cuidar da terra, de cuidar do jardim. Essa é a nossa tarefa, esse é o nosso dever como cristão, de cuidarmos desse belo, maravilhoso jardim que Deus nos deu, que é esta terra. A planta é a criação de Deus, os pássaros, os animais, desde a formiguinha ao maior animal, todos foram criados por Deus. É a criação dele. E nós, além de sermos criados por eles, quando confessamos Jesus Cristo como nosso Senhor, nos tornamos, passamos de criatura para filhos, para membros da família de Cristo, para membros da família de Deus. E devemos cuidar da nossa casa, que é a natureza, que é isso que Deus nos deu. No princípio, irmãos, não existiam essas arranha-céus de casas construídas de alvenaria. Eram-se tendas, as pessoas chegavam e ali elas armavam suas tendas e moravam num ambiente aberto, porque Deus criou dessa forma. Com a evolução humana, não a evolução do macaco para o homem, porque essa teoria aí é frajuda, mas a evolução mental do homem, o homem foi evoluindo psicologicamente, cognitivamente, e ele foi criando coisas, se aperfeiçoando, e hoje nós temos esses arranha-céus aí de obras construídas, apartamentos, casas e tudo. Mas mesmo assim, o pouco que nos resta da criação, da parte da ecologia, da natureza, devemos cuidar, devemos zelar por esta criação. Deus é maravilhoso, fantástico, pensou em cada detalhe, irmãos. Pare, veja a obra da criação, reflita sobre ela, veja os detalhes que Deus fez. Você já parou? Eu amo apreciar a criação, essa obra. E às vezes eu me pego olhando as formigas trabalhando e é fantástico ver elas trabalhando. Irmãos, pasmem, mas eu já perdi ônibus quando eu morava na Vila Rosina, sentada naquele ponto ali da rodovia,
apreciando o balé das árvores, que é assim que eu chamo, quando as árvores estão todas ali dançando. E um dia, as árvores estavam todas dançando ali, aquele ventinho, aquela corrente de vento que os ônibus, que os carros produz quando passa ali na rodovia, faz com que as árvores fiquem ali, né, naquela dança. E eu observando isso, perdi o ônibus. O ônibus ali na Vila Rosina é triste, né? 40 minutos para vir o próximo. Perdi o ônibus para ir trabalhar. Cheguei no serviço atrasada. E quando o Roberto me questionou, na época nós trabalhávamos na mesma empresa, eu falei assim, ai, você acredita que eu estava observando o balé das árvores e perdi o ônibus passou quando eu perdi. E aí falou assim, essa minha mulher é biruta, né? Mas eu gosto, eu amo sentar e ficar ouvindo, adoro, amo de paixão acordar com o barulho dos pássaros cantando aqui na região que eu estou morando agora. Nos fundos do apartamento tem um jardim e ali fica cheio de maritaca. Irmãos, elas cantam, mas cantam. E eu amo ouvir. Eu amo acordar com os barulhos dela. Tem um pássaro que nos acorda todo dia às 5 horas da manhã. Eu ainda não identifiquei qual é esse pássaro. E eu amo. Amo realmente de paixão. Então aprecie. Pare um momento. Aprecie a natureza. Aprecie essa obra da criação. Preserve essa maravilhosa criação de Deus. A desordem na natureza é consequência da queda no Éden, pelo qual toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. Romanos 8:22. O salário do pecado é a morte. Romanos 6:23. Não só a morte humana, mas a morte de tudo o que é natural. Para nós, haverá vida eterna. Já a criação não terá o mesmo destino. A natureza está com seus dias contados, mas a terra ainda será palco de um grande finale. Cristo virá nas nuvens, com poder e grande glória. Lucas 21:27. Todo olho verá. Apocalipse 1:7. Derrotará o inimigo das nossas almas. Apocalipse 20:10. E então reinará para todo o sempre. Apocalipse 11:15b. Somos chamados não só a ser exemplo na fé, mas a ser exemplo de bons cidadãos, seres humanos exemplares em tudo. Tito 2:7. O mundo clama por esse testemunho. 1 Timóteo 3:7. É papel do crente redimido em Cristo Jesus lutar contra os efeitos do pecado no mundo e vencer o mal com o bem. Romanos 12:21. Não basta acreditar, é preciso praticar. Eu quero lançar um desafio a você que está nos assistindo. A partir de hoje, busque compreender e preservar a natureza, entendendo que é parte de sua missão cristã até o fim de sua vida ou até a volta de Cristo, o que vier primeiro. Desafio lançado. Eu aceito. E você?